Olá, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade no nosso estudo. Como sempre, procuramos fazer às sextas-feiras. E estou retornando aqui com a Juliana. Nós fizemos a primeira parte do capítulo na semana passada e agora estamos com o compromisso de concluir o estudo desse capítulo. Tudo em paz aí, Juliana? Oi, boa noite a todos. Então tá joia. Que bom. Estamos juntos novamente, já agora para dar continuidade e aprender um pouquinho mais. Você chegou a rever o que a nossa gravação, que você conclui de tudo e como foi. Olha só a filhinha O aí. que hoje foi falado, né, que uma pessoa que eu sou difícil de me expressar, às vezes eu tento falar e as pessoas não entendem, mas eu tento. Mas eu O achei, importante é o que a gente leu, o que a gente estudou. eu achei que foi muito bom. O objetivo, Juliana, nosso, é aprender com esse estudo. E nós gravamos, deixamos à disposição dos nossos irmãos, nossos amigos, quem quiser participar, quem quiser acompanhar, está sempre lá no YouTube, num canal que nós formatamos para o estudo. Mas o que nós precisamos de nos ater realmente é no aprendizado. O que nós estamos tirando de proveito dessas lições que nós temos nessa obra. Se nós fizermos isso com carinho, com amor, como nós fizemos, certamente quem estiver acompanhando vai também usufruir e vai participar com a gente do estudo. O objetivo do estudo em grupo é assim. E hoje eu estou com você, na próxima semana tem alguém, um outro irmão, uma irmã, me acompanhando, me ajudando, e assim a gente vai formando essa família aí de estudo, de aprendizes de Jesus. Tá ótimo. Por falar em Jesus, vamos elevar nosso pensamento até Ele, agradecer essa oportunidade de sempre de estarmos aqui envolvidos com o aprendizado e dizer para Ele, né? Jesus, estamos aqui, ó, não só eu e a Juliana. Hoje nós temos até a filhinha dela que está acompanhando ali o estudo também. Tá? Ela tá jogando um joguinho, eu tô tentando abaixar aqui, ela tá aqui. Olha lá, que linda. De vez em quando nós estaremos conversando com ela. E também, sem esquecer que temos os nossos amigos do plano espiritual que nos acompanham, né? Alguns acompanhando para aprender e outros para nos auxiliar a interpretar bem. Desculpa, Lázaro. Sem problema, Juliana. Eu acho que nós estamos em casa, né? E em casa é com a família, é todo mundo junto. É, Tá bom. E que Jesus, então, nos ampare. Que assim seja, graças a Deus. Então, amém. eu vou aqui fazer uma retomada para aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso vídeo. A obra é nos domínios da mediunidade. Nós estamos no capítulo 14, estudando, eu e a Juliana. Gravamos já metade do capítulo. E hoje nós vamos dar continuidade. O que está acontecendo nesse capítulo? A equipe espiritual, composta pelo mentor Aldous, o orientador espiritual de André Luiz e de Hilário, eles fizeram todo o acompanhamento da reunião mediúnica na Casa Espírita, que eles estão frequentando, nesse local, né? Nessa obra, e a partir de agora eles saíram da Casa Espírita, terminou a reunião mediúnica, e na saída eles encontraram um espírito, que é o Albério, desculpa, esse espírito, que é o esposo da dona Eugênia, e ele está pedindo ajuda para eles para poder auxiliar um outro espírito que está numa situação complicada. Nós estudamos isso na primeira parte do capítulo. E agora nós vamos dar continuidade. Aconteceram muitas explicações
que estão gravadas na primeira parte que nós fizemos semana passada. E agora, nessa continuidade, os espíritos já vão lá socorrer o amigo dele, que está, é o Libório, que está num local precisando de ajuda. Vamos ao texto para melhor agora fazer essa sequência de acompanhamento, de explicações, de entendimento, de aprendizado. Tá bom? Então vamos compartilhar. Foi aqui, Juliana, que nós paramos na aula passada. Só aqui tá, é o Abelardo, tá? Eu confundi um pouquinho os personagens aí agora nessa explicação que eu dei, mas retomando o pensamento aí, o Abelardo é o espírito que ele foi esposo, quando encarnado, da médium Celina, que faz parte da equipe da Casa Espírita, onde nos primeiros capítulos nós estudamos. Então, o Abelardo, que estava aguardando o Aulos, o André Luiz e o Hilário, pediu ajuda, eles agora vão ajudar. Mas aconteceu uma coisa interessante, só para retomar o aprendizado nosso. O Aulos explicou para o André Luiz e para o Hilário que o Abelardo, mesmo estando desencarnado, agora ele já é um trabalhador no plano espiritual. Depois de muitos tropeços, ele conseguiu se vincular a um grupo de trabalhadores, também pertencente à equipe dessa casa espírita, e ele está sempre em contato com a Celina, que foi esposa dele quando ele estava encarnado, e ela ainda está encarnada ainda. Ela é uma médium da casa. E nós aprendemos que isso é possível. Ele vai, depois das atividades dele no plano espiritual, ele costuma frequentar a casa onde a dona Celina mora. E foi interessante que a gente viu que a dona Celina, em desdobramento, se dá muito bem com ele. Ou seja, são almas afins, amigas, que estão ainda, mesmo um desencarnado e o outro encarnado, eles estão próximos um do outro, auxiliando, trabalhando, quando em desdobramento dela, para poder auxiliar. E aqui, agora, o Aulos falou para ele assim: vai lá na casa da dona Celina, quando ela desdobrar, venha com ela para cá. Por ela ser um espírito encarnado, ela vai ser muito útil no socorro que nós vamos fazer para o seu amigo, o Libório, onde nós iremos até lá para tentar resgatar ele, para ajudar ele. E aqui esse foi o último slide que nós vimos. E olha o comentário que o André Luiz fez. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações exteriores. Contudo, Aulos advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Eles estão indo para a região onde o Libório está. E a partir agora do próximo slide, a Juliana vai fazendo a leitura, fazendo as colocações dela também, com relação a alguma dúvida, ou até explicações, para que esse bate-papo nosso fique bem interessante, não só para nós, para o nosso aprendizado, como também para os nossos amigos que poderão estar acompanhando na sequência esse estudo. Então vamos lá, Juliana, por favor, fique à vontade. Em serviço espiritual, capítulo 14. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor proliferavam soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada de Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer.
findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulo explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se entendem nas regiões purgatórias. Tudo pobreza, necessidade e sofrimento. Bom, essas regiões, Juliana, são regiões no plano espiritual onde as energias elas são muito carregadas assim de elementos, como ele colocou aqui, parecendo um piche gaseificado, né? Que era o elemento preponderante naquela região. Imagina só as vibrações dos espíritos que vivem nessas regiões, como elas ainda precisam de ser revigoradas. Esses espíritos ainda estão com seus pensamentos, os seus sentimentos muito sofridos. Então, eles precisam de serem ajudados realmente, serem amparados. Nós, às vezes, nos colocamos em prece e os espíritos superiores chegam próximo de nós e nós sentimos a presença deles. Às vezes ficamos meio assim com sono, dá essa energia chega e nos faz assim a sentir essa presença desses espíritos, né? E isso é bom, isso é um bom sinal. Isso significa que nós estamos amparados. E aqui, nesse caso dessa região, onde eles entraram, está ocorrendo isso. É uma região, ele fala aqui, inclusive, a hora depois que eles ultrapassaram esse corredor mais denso, o Aulus explica que trata-se de um hospital de emergência. Então, nós temos nas regiões de sofrimento, postos de socorro, nós temos casas transitórias, nós temos hospitais, no caso aqui é um hospital de emergência, e ele ainda colocou que são muitos esses socorros. Por quê? A espiritualidade superior sempre vai colocar proteção para os espíritos, mesmo que ainda estejam em regiões trevosas, sempre é criado ali, plasmado, um local aonde pode socorrer aqueles que já começam a se despertar, aqueles que já precisam do socorro e que já estão aceitando isso. Temos muitos revoltosos, às vezes os espíritos formam falanges e querem invadir esses ambientes. Mas a espiritualidade superior coloca uma proteção, colocam guardiões, e tem toda uma técnica que envolve esses ambientes para que não ocorra nada de errado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só sei que o Aulus disse que lá tudo é pobreza, necessidade e sofrimento. Tudo que eles estão vendo nesse ambiente é pobreza, necessidade e sofrimento. Portanto, eles estão indo lá para socorrer o Libório. Vamos dar sequência, vamos entendendo direitinho a história, entendendo o que está acontecendo, como é que eles fazem isso e as lições, né, que vão ser deixadas. Passamos para o próximo. Este é o meu tempo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu excusas por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Deu-nos, porém,
permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste no meio atormentado quanto aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Esse é o lugar onde o Abelardo, né, trabalha. Lembra que nós conversamos no estudo, nos slides anteriores, no texto, nós vimos que o Abelardo foi um espírito bastante difícil de se equilibrar depois do desencarne, mas o amor e as orações que foram direcionadas para ele, para o socorro dele, pela dona Celina, foi tão grande e ele foi amparado. E agora ele abraçou a causa realmente, o trabalho. Por quê? Porque ele quer se graduar, porque ele tem vontade e desejo e esperança de quando a esposa retornar para a pátria espiritual, ele consiga estar próximo dela. E se ele não fizer a parte dele direitinho, pode ser que ele não tenha essa possibilidade, porque ela é um espírito mais equilibrado, trabalhadora, ela já tem uma certa evolução. De repente, ela vindo para o plano espiritual, pode ser que eles não fiquem na mesma região, na mesma sintonia. Por isso que ele está aqui buscando realmente o trabalho na caridade. E olha só que importante, que boa reflexão que nós tivemos. Quando nós quisermos melhorar um pouquinho mais esse espírito ainda tão rude que somos, nos coloquemos para o trabalho. E o trabalho na caridade, de auxílio ao próximo. Vamos buscar nos vincular a uma casa espírita, a um grupo de oração, a uma equipe de voluntários que estejam fazendo o socorro, o amparo, a ajuda àqueles mais necessitados. É a melhor forma que nós temos de nos movermos um pouquinho do lugar onde nós estamos. É bom que a gente faça essas reflexões, porque elas servem muito para a gente e para todos aqueles que querem também entender como é que a gente vai fazer para melhorar espiritualmente. O que nós podemos fazer para melhorar, Juliana? Hoje, nós somos assim, esse espírito aqui, enfrentando a sua jornada, vencendo as suas batalhas aí no dia a dia. Mas o que nós podemos fazer para melhorar um pouquinho mais a cada dia? Você está fazendo uma parte muito importante aí que eu estou vendo. Tem uma menininha aí perto de você. Mas isso daí faz parte do nosso caminho. O que mais nós podemos fazer? O que você acha? Eu acho que tem coisas que acontecem na vida que não é por acaso, né? Se vem uma pessoa através de outra ou diretamente para a gente, que a gente possa ajudar, mesmo que a gente não tenha condições às vezes, mas de uma outra forma, querendo ou não, seja de coração, eu acho que está ali que é para a gente ajudar de alguma forma. E isso muda, eu acho, que quem está sendo ajudado e nós mesmos, né? Creio eu. Que desse jeito muda. Tanto, acho que para os dois lados, tanto para quem recebe ajuda ou para quem ajuda. E também, em algum momento da vida, todos nós precisamos de ajuda também, né? E não negar ajuda quando vir para a gente também. Não só querer ajudar, mas também ser humilde o suficiente para deixar ser ajudado também. Maravilha, boa reflexão, que bom. Isso significa que nós estamos aprendendo a ser mais humildes, né? Aceitando quando alguém chega próximo da gente e às vezes sem que nós percebemos, essa pessoa está ali sentindo que o fato dela te dar atenção, estar próximo de você,
significa que ela está ali fazendo uma caridade também, porque é tão bom quando a gente se sente bem junto de alguém, e É, nem sempre, às vezes é alguém que é um colega, né, que convive com a gente, ou na casa espírita, ou na família, ou isso, na escola, ou no trabalho, em qualquer que seja o local. isso foi um aprendizado que eu tive há pouco tempo, assim, que eu tive há pouco tempo, né? De eu estar no momento, agora há pouco tempo, de eu estar precisando muito de ajuda e ajuda material e a pessoa vir me ajudar. Confesso que eu, cheio de defeitos, ser humano como todos, fiquei meio assim, né? Assim, não por causa da pessoa, a pessoa é um amor, eu gosto muito dela, amo. Eu acho que se ela ver esse vídeo, ela vai saber do que eu tô falando. Não vou citar nomes. Eu meio que, dentro de mim, eu meio que me recusei, mas eu reconheci que no momento ali, eu estava precisando de ajuda. Aí eu pensei, não, tem que ser humilde o suficiente para aceitar ajuda. Assim como se um dia alguém precisar, eu ajudar também. Isso foi uma coisa que, nesse tempo aí, nesse pouco tempo aí, esses dias eu aprendi. Tem um filme que conta bem histórias assim, é aquele passa adiante, né? Você vai fazendo, vai aprendendo, que a oportunidade, a vida vai te dar oportunidade para você resgatar, para você ajudar também, porque você foi ajudado, e ao mesmo tempo você está trabalhando ali, humildando esse espírito ainda orgulhoso que somos, né? Às vezes nós não aceitamos ajuda porque nós somos orgulhosos. Nossa, como nós temos ainda orgulho dentro da gente. A gente sempre fala assim: eu vou resolver tudo sozinho. Se eu puder resolver, eu não quero ajuda de ninguém. Isso daí é um orgulho muito grande, É, não é isso? demais. É, Mas nós vamos vencer isso daí. Aqui tá acontecendo exatamente isso daí, ó. O Abelardo falando assim, disse Abelardo, orgulhoso, aqui no caso é orgulho no ponto bom, de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Então, ele é um trabalhador que está nessa região, nesse hospital aí, auxiliando. E aparecia aqui um novo personagem, Justino, que é o diretor da instituição, o diretor do hospital, que cumprimentou a eles. Como ele estava muito ocupado, ele não vai acompanhar, mas deixou à vontade o Aulos, o André Luiz, o Hilário e o Abelardo para poder fazer o trabalho. E olha o que eles encontraram nesse hospital aí. Né? Pelo que eles falaram aqui, ó, está repleta, a casa estava repleta de psicopatas desencarnados. E não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Por isso que o Justino estava correndo atrás de outros afazeres. isso, isso me lembrou hoje, né? O que aconteceu hoje, né? Quando eu fui dormir, eu pedi ajuda, porque a gente pode pedir ajuda para trabalhar também durante o sono, né? Sim, Isso fez eu lembrar não sei se eu posso compartilhar, mas tinha no coração de falar. pode. O sonho que eu tive hoje, que eu estava no hospital e tinha bastante gente, assim, bastante aglomeração mesmo, bastante gente. Então, e nessas épocas de pandemia, hein? Ainda bem que era um sonho, né? Mas a É, aglomeração não pode. Mas aqui, esse ambiente aqui está realmente muito desarmonizado. E eles estão percebendo isso daí, né? Eles estão até espantados de ver quanto está os tormentos que existem nesse local. Então, nós vamos agora dar sequência.
para a gente ir entendendo a história, o que vai acontecer e tirando todo o aprendizado que tiver aqui. Pode começar? Sim, por favor. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a relação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição do que procedem. Aqui apenas atravessam pequeno estágio de recuperação. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível, exibia um semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Olha só, então chegamos no ponto aqui. Chegamos até onde Libório está. Sabemos que, então, que é um hospital, que é um refúgio para desesperados, né? E ele ainda fala assim, alguns ficam por aqui, aceitam tratamento, ficam até pouco tempo para poder ser reconduzidos. Alguns acabam voltando para as zonas de sofrimento de onde foram retirados, porque eles não se adaptaram, não aceitaram. E porque só tem 4 coisas, Juliana, que se pode fazer no plano espiritual. Se o espírito desencarnou, foi para o plano espiritual, e ele está doente, ele tem que ser tratado. A gente sempre fala essas 4 coisas durante os nossos estudos, para que a gente não esqueça disso. Só tem 4 coisas. Se está doente, vai ser tratado. Se ele aceitou o tratamento, se o tratamento teve sucesso e ele conseguiu já se equilibrar, aí ele pode fazer outras 2 coisas já no plano espiritual, que é ou trabalhar ou estudar. Lá no plano espiritual também estuda. E muito, muito. Basta o espírito querer e buscar o estudo. Por quê? O aprendizado é muito importante. É com o aprendizado que a gente pode ter uma atividade, ter um pensamento nobre, ter formas de agir junto com a espiritualidade superior, amparado por eles. Já que ele se tratou, foi para o hospital, né? Se tratou, foi cuidado, ele pode estudar ou trabalhar. Fora isso, só tem uma outra coisa que ele pode fazer, reencarnar. E aí, para ele reencarnar, ele é bom que ele se prepare, né? Que ele estude, que ele trabalhe e se prepare, porque quando vem reencarnar, você já sabe que aqui vem com um projeto. Esse projeto reencarnatório que nós temos é para que a gente consiga vencer essas dificuldades que o espírito traz ao longo das existências. Se nós temos resgate a fazer, precisamos resgatar. Se eu, em alguma vida minha, eu me indispus com a Juliana, nós brigamos, viramos inimigo, duelamos, fizemos tudo isso daí, criamos karmas, criamos situações que nós precisamos de resgatar. Se você, por exemplo, ou eu, se nós nos odiamos, a gente precisa de acabar com esse ódio. Como que isso é possível? Como que dá para fazer isso? É reencarnando? Dá sim. Por exemplo, eu posso vir como irmão, na mesma família consanguínea até, ou não, né? Próximo de alguma forma. Eu posso vir como pai, como mãe, como filho. Por exemplo, eu estou vendo todo esse amor que você mostra na relação sua com a sua filhinha que está aí por perto. Toda a preocupação, a atenção que você tem. Como que foi essa relação numa outra encarnação? Será que foi tão assim amorosa, a ponto de terem que voltar como mãe e filha? Ou será que houve algum desgaste nesse caminho? Hoje, no olhar de mãe, parece que o amor está superando tudo aquilo, se é que houve, né?
É verdade, faz sentido. Eu acho que eu acho que o sentimento mais profundo, na minha opinião, não sei, entre nós humanos, eu digo aqui, né? Eu acho que é da mãe da mãe para o filho, eu acho. Na minha percepção, eu acho que se foi uma relação muito ruim que a pessoa teve com a outra, eu acho que o modo de quebrar isso, eu acho que é vir como filho mesmo. Exatamente, é uma opção. Eu acho que faz mais sentido, assim, de acordo com o meu raciocínio, eu acho que faz mais sentido. Já dizia, né, o apóstolo, o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, nós que vivenciamos muita desarmonia, muita discórdia, muito pecado, não tem remédio melhor que o amor. E se você vem e recebe como filho ou como filha, né? Você realmente tem uma possibilidade enorme de resolver as questões através desse amor incondicional que uma mãe tem pelos seus filhos. E isso se reflete na alma feminina, independente do reino. A gente percebe que até no reino animal, a gente vê também o amor, né? Aquele instinto que as mães têm pelos filhotinhos. Uma coisa assim divina. Aquela sensação de querer proteger a todo custo, É verdade. dando até a vida, né? E a percepção do pensamento, depois que a gente quer mãe, muda. A percepção, o modo que a gente vê as coisas. Se perguntar para as mães, todas vão falar sempre a mesma coisa. Depois que é mãe, o modo de ver as coisas, a gente vê com outros olhos, a mudança é bem grande, assim, o amadurecimento, né? Não vou dizer por completo, né? Mas vira aquela chavinha ali, assim, muda bastante, assim. A gente pensa mais antes de fazer, pensa antes, porque a gente pensa neles primeiro para depois pensar na gente. Isso mesmo, é uma guinada do espírito fundamental. E aqui nós estamos É. vendo, né? A E gente uma dúvida, diga lá, pois Lázaro, não. desculpa. Você disse que são 4 coisas que acontecem, né, depois que desencarna. Se a pessoa ela fica doente, pode ser pessoa de qualquer grau, pode ser uma pessoa que matou a outra e ficou doente. Às vezes pode ter uma negatividade assim muito grande assim na pessoa, mas mesmo assim, se a pessoa morre ali doente, mesmo assim ela vai ser resgatada do outro lado, independente do grau onde ela esteja. Sim. Que ela vai ser resgatada, não resta a menor dúvida. Às vezes, Helena, demora um pouquinho mais, porque em função da condição que você se inseriu no mundo espiritual. Se você, por exemplo, aqui, você se vinculou ou já tem vínculos com espíritos que vivem em regiões de sofrimento, e esse vínculo, como que pode ser? Vamos, por exemplo, citar aqui a título de exemplo só. Uma pessoa vive aqui nessa encarnação, ela comete crimes, né? Nós temos na mídia aí exemplos, né, de irmãos nossos que cometem crimes bárbaros. E normalmente é uma fase que esses espíritos, quando encarnados, eles já criam vínculos com grupos de espíritos que vivem em regiões trevosas, onde, quando ele, ao desencarnar, esses espíritos, eles estão na mesma sintonia de vibração ali e acabam automaticamente com esse vínculo resgatando o desencarnado e indo para aquelas regiões. E lá escravizam, torturam, fazem o que quiserem, porque esse vínculo é automático. Você criou ele na mente.
Você é aquilo, saiu na chuva para se molhar, né? Se você não tiver um guarda-chuvinha ali, você vai se molhar mais ainda. Então, se você tiver sem abrigo nenhum, você vai sofrer com aquilo. Só em termos de analogia que eu estou falando. Então, se esse espírito ele se vincula a uma determinada região vibratória, ele automaticamente vai naquela leva, naquela sintonia. E ali, nós temos o exemplo do André Luiz, quando desencarnou, que ficou numa região de sofrimento, né? Por 8 anos. E ali ele passou boas situações, não entendia muito, até que o espírito consegue modificar um pouquinho o padrão vibratório, às vezes não está aguentando mais, porque a dor a gente até aguenta. A hora que a dor vira sofrimento, você não aguenta para sempre. Você não suporta eternamente o sofrimento. Chega uma hora que você fala, meu Deus, me ajuda. Aí, quando a gente, só de direcionar o pensamento através de uma expressão assim, corriqueira até, né? Mas ele já começa a criar uma sintonia com outros espíritos mais elevados. E temos grupos de socorro que estão sempre andando pelas regiões de sofrimento em busca daqueles que estão buscando ajuda. Quem estudou, por exemplo, a obra Memórias de um Suicida, vê claramente isso acontecendo. Aqueles espíritos que se suicidaram, ficaram numa região de sofrimento, e tem ali os servos de Maria que estão passando, e eles já vão vendo aqueles que eles vão conseguir resgatar, porque já foi detectado lá no posto de socorro que existe ali fulano e ciclano que já está tentando ali mudar a vibração. É. Ah, eu já ouvi o audiolivro desse Memórias de Suicida, é um negócio bem tenebroso Exatamente. mesmo. É maravilhoso, né? Antes de eu, antes de eu ouvir esse audiolivro, que tem uns eu gosto muito de ver audiolivro. Eu sei que a gente tem que ler e tal, mas o audiolivro parece que mexe mais com a mente, né? Pelo menos comigo, né? Cada um tem uma facilidade para certas coisas. O audiolivro eu acho mais legal, eu consigo ficar mais atento. Antes de eu ouvir o audiolivro desse Memórias de um Suicida, eu tinha muitos sonhos, vou ser sincera, sonhos assim bem tenebrosos mesmo, que eu tava nos lugares bem densos mesmo, assim, e eu lembro que eu tive um sonho que eu tava nos prédios bem... lá no Memória de Suicida, ele relata sobre uns prédios que tem lá, né? E com uma aparência bem assustadora, uns prédios lá. Ele cita em detalhes. Antes de eu ouvir esse audiolivro, eu lembrei do sonho que eu tive antes de ouvir esse audiolivro. Então, eu tive uma conexão grande com esse audiolivro, porque eu acho que eu já tive por lá em alguma fase ali da vida por ali, ou em algum lugar parecido. Aí eu fiquei mais por dentro, assim, achei mais interessante e mais além. É que ele assusta um pouco, né? A história que é contada ali é um pouquinho mais pesada, mas é a realidade, né? É Mas isso por conta mesmo. desse sonho que eu tive, e que tinha a ver com o audiolivro, eu fui mais além para ver até o final. Mas mesmo sendo assim pesado, tem uma lição assim que a gente leva assim dessa história. É isso mesmo. Eu acho maravilhoso essa obra aí. Já li, já ouvi o audiolivro, já ouvi em radionovela, ou seja, é uma obra com aprendizado enorme. E Isso fala muito sobre, suicídio. desculpe, Não, é fala isso muito sobre Maria também, né? Que é muito legal ver sobre Maria.
É, nossa Mãe Santíssima, né? Bom, então, já, não sei se respondeu a pergunta sua, porque é aquilo, né? Você vai realmente, Respondi. você se sintoniza em algumas regiões. E ali, uma hora, você vai ser resgatado, para você poder se preparar para uma nova reencarnação. Agora, tem também aqueles irmãos nossos que eles ficam nessa zona de sofrimento e acabam ali naquele envolvimento e perdendo a condição de ter um perispírito que se possa preparar para a reencarnação. E conforme eles vão passando aí o tempo, eles vão perdendo, eles vão desfigurando esse perispírito e acabam chegando até a condição de ser o que eles chamam de ovoides. E já é um outro processo depois que tem equipes espirituais também que vão resgatam espíritos que estão nessa condição e levam para poder cuidar deles até que eles possam novamente reconstituir o perispírito e poder retomar a sua jornada. Enquanto isso, esses espíritos às vezes são muito utilizados pelos trevosos, espíritos trevosos, para poder fazer maldade, por exemplo, para os encarnados, porque utilizam como vampirizadores, né, de energias. Enfim, mas isso é um outro assunto. Aqui o nosso assunto é mediunidade. Entendeu, né? Quanta coisa, né? Não, tem Quanta coisa acontece. a doutrina espírita é maravilhosa. Os espíritos trazem em diversas obras muito aprendizado. Por isso que nós estamos aqui pegando uma delas só, nos domínios da mediunidade, pegando aqui um capítulo e dividindo ele em trechos e estudando ali frase a frase o que podemos tirar de proveito. Já chegamos aqui, por exemplo, aonde o Libório está, né? E ele está num transfigurado ali, no estado de torpor. Foi assim que eles encontraram ele. Ele nem percebeu a presença aí do amigo e também do Aulus, André Luiz e Hilário. Olha ali ele falando. Ele estava exibindo um semblante de louco, quando transfigurado por oculta flagelação. Aí um dos guardas alertou eles, né, e explicou para eles. Veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente, trazido à internação, denotava crescente angústia, ou seja, ele está ali realmente com aquela preocupação. Eu vou só lembrar um pouquinho desse espírito, porque ele era um espírito obsessor de uma senhora que foi da relação íntima dele, né, a esposa, e, e ele era obsessor dela. E ela estava indo na casa espírita pedindo ajuda por conta dessa obsessão que ela sofria. E a história chegou agora num ponto onde ele não está conseguindo, através do auxílio da mediunidade na casa espírita, todo o tratamento que foi feito, ele não está conseguindo estar obsidiando ela. Quem está sentindo falta agora da obsessão é ela que está encarnada. Então, ela está sentindo falta. Imagine só, Juliana, você tem um espírito que te obsidia ali. Aí você vai buscar ajuda na casa espírita. Lá é feito um trabalho de desobsessão. Esse espírito, ele é resgatado, é tirado do convívio com você. Aí, de repente, você sente falta dele. Por quê? Ele não está mais, aquela obsessão, aquilo que causava mal, que causava sofrimento, de repente parou, cessou. E a pessoa ficou tanto tempo vinculada ali com aquela obsessão, que ela começa a sentir falta. Às vezes, só para a gente ver um exemplo assim, dar um exemplo mais prático, você fica doente, você tem uma ferida. Aquela ferida não cicatriza. E ela fica anos e anos. Você vai no médico, aquilo faz parte, às vezes, de um karma seu, que você tinha que vivenciar aquilo. Você vai no médico, o médico trata, dá remédio, limpa, cuida e tal.
E aquela ferida, ela não impede a sua vida, ela simplesmente está ali na sua perna, na sua pele, né? E ao longo do passar do tempo, você até acostuma com aquela ferida ali. Por quê? Você até usa ela. Tem dia que você não quer ir trabalhar, você liga e fala assim, o meu ferimento não está deixando eu ir trabalhar hoje. E aí ele precisa de um atestado médico. Aí vai lá no médico, pega um atestado para 10 dias. Aí o médico passa o atestado. Aí você recebe aqueles 10 dias. Você até está usando aquele ferimento pela sua pouca moral, né? Isso daí, Juliana, não sei se você tem conhecimento disso, mas eu tenho conhecimento desses fatos aqui corriqueiramente na vida. O que acontece? As pessoas usam isso mesmo. Ou seja, aí de repente se cura aquele ferimento, a pessoa fala, e agora? Como é que eu vou tirar as vantagens que eu tinha quando eu tinha aquilo? É o caso da obsessão aí. O obsessor agora não está mais presente, e quem está obsediando ele, que está lá no mundo espiritual, é a mulher que está encarnada aqui. Através de como que ela faz isso? Do pensamento. Nós vamos aqui lendo o texto, nós vamos chegar a ter informações mais precisas a respeito disso. Vamos em frente. Alguma dúvida até aqui? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos seguir? Uma coisa que não tem nada a ver com isso daí, mas vou perguntar porque eu lembrei agora. Tudo bem? Uma dúvida? Tudo, sem problema. A ansiedade, ela tem a ver alguma coisa em relação à obsessão ou é algo da própria mente da pessoa que criou aquilo? É A uma, ansiedade, que muita gente está tendo esse problema, né, de ansiedade. é uma e outra coisa. Porque quando você tem uma questão espiritual a ser resolvida, automaticamente você está vinculado a algum espírito. E quando você não tira esse espírito da cabeça, é o que está acontecendo com essa moça aqui, né? Ela não tira o libório da cabeça e ele sente aquela pressão, ele sente aquele pensamento sempre ali grudado com ele. Ou seja, ele ficou angustiado, né? E no caso, pode acontecer isso com a gente fica com vínculo espiritual, ou então com alguma outra questão também física, né? Que você mesmo cria dentro da sua cabeça. Tem gente, por exemplo, que foge da realidade e começa a pensar só no futuro, não vive o presente. Sabe aquela pessoa que tudo que vai fazer, eu quero um trabalho, vou procurar um trabalho, mas aí ele está desempregado. Mas aí ele começa assim, mas eu só quero trabalhar se for um serviço assim, um emprego daqueles, tipo funcionário público ou que tem um cargo vitalício ali, que não tem como ser mandado embora, né? Ou então só quer cargos assim super elevados. Ele não se sujeita pela necessidade até de aceitar um cargo mais humilde, que vai manter ali ele pagando as suas contas básicas. Ele já quer um que dê possibilidade para ele viajar, por exemplo, de avião para o mundo todo. Sabe essas pessoas que só vivem com sonhos assim e nunca conseguem estar ali na realidade? Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar ansioso, 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 não vai viver o presente. Então, quem vive muito só no futuro, esquece do presente e nunca conquista aquilo que ele quer. E aí fica sempre ansioso, né, com aquilo lá. Isso é apenas uma vertente, uma possibilidade. Ou então aqueles, por exemplo, que só fica preso no passado também. Viveu problemas lá, ou então teve uma contrariedade amorosa, por exemplo, no passado, e não tira aquilo da cabeça. Fica ansioso também porque não consegue viver o presente. Então, o ensinamento é sempre aquele: vamos cuidar, se preparar, né, aceitar e trabalhar.
Que é o trabalho que vai dignificar. O trabalho aqui na presente realidade é que vai fazer com que a gente, até quem estuda muito a parte espiritual também tem que tomar cuidado. Eu mesmo já fui muito alertado. Ó, você está vivendo muito a parte espiritual e a parte aqui material. Está deixando de lado, não está dando importância. Olha a importância que tem essa vida aqui. Por exemplo, esse corpo aqui. A pessoa, às vezes, está vivendo só uma questão espiritual, de transcendência, e não tá se alimentando bem, não está cuidando do físico, não está cuidando do organismo, não tá, aí daqui a pouco o espírito não tem mais condição de sobreviver aqui. Aí perde alguns anos de reencarnação. Você vê que um assunto puxa o outro, a gente vai pela mente aí, aumentando o leque de aprendizado que nós precisamos de ter. Nós não podemos, então, perder o nosso foco. Vamos voltar ao nosso texto aqui. Tá bom? Então, ele está assim, nessa condição, com essa angústia. Vamos ver o que segue aqui nas informações. Auscultou-o paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. E um caso de perseguição recíproca. Um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte das entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sábio propósito de libertá-los. Então, o médium mais ostensivo que trabalha, tem que tomar bastante cuidado para que ele não se ligue aos espíritos de forma onde eles estão ali deixando de fazer o trabalho de médiums, né? Eles acabam criando vínculos. Quando você vai entrar para um trabalho mediúnico, que você aceita ali essa incumbência e você faz parte de um grupo mediúnico, você tem que perceber que o trabalho ali é da espiritualidade superior. Você está ali apenas como um intermediário, como um médium, um instrumento para que os espíritos possam sentir, através de você, sensações que os leve a serem socorridos. E ali vai ter um outro médium que vai orientar esses espíritos, e a hora que esse espírito passou através da comunicação que você possibilitou, aí vai vir outro espírito e assim por diante. Você vai fazendo o trabalho, para que não fique vinculado. No caso aqui, eles estão dando esse exemplo, mostrando que ficou vinculado ali esses dois espíritos. No caso, eles têm uma relação próxima também, só que não sadia. Ou seja, eles estão ali, enquanto ele podia, ele obsidiou, e agora que ele não pode mais, porque ele foi resgatado lá no plano espiritual e levado para esse hospital, aí, através do pensamento, quem está agora obsidiando é a mulher, que está encarnada. E aí eles estão dizendo que isso daqui é muito comum no nosso universo aqui, ao longo do nosso planeta. Acontece demais esse tipo de relação. Então, vira aquela tortura, né? Vamos dar sequência.
Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsediados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Então é isso que está acontecendo. Eles estão mostrando aqui bem claro que os pensamentos deles estão interligados e através de hábitos cristalizados, né, dos dois que se associaram. Aí ele fala aqui, ó, que surge, é a partir daí que surgem impedimentos para a dupla recuperação, que é o que eles estão querendo, ajudar eles para se recuperarem. O doente aqui, ó, ficou mais angustiado ainda. Estava registrando uma verdadeira tempestade interior, pavorosa e incoercível. Olha, e eles estão falando assim, ó, tudo está indicando a vizinhança da irmã que lhe apoderou da mente. Talvez aqui a gente vai seguir o texto, mas eu acredito que essa moça que está ligada a ele, ela esteja se aproximando espiritualmente também. Ela pode estar desdobrada do corpo, né, em espírito, está indo lá, até onde ele está internado. Vamos ver se é isso mesmo que acontece aqui na sequência. Mal acabará o orientador de formular o seu prognóstico, e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu na nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que tu ausentaste? Não me abandones. Regressamos para nossa casa. Atende, atende. Que vemos? Exclamou Hilário, intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? E por que o orientador respondesse de modo afirmativo? Meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? O Hilário está encafifado, Juliana. Ela vai na casa espírita pedir ajuda. E agora ela está, a equipe espiritual da casa espírita está tentando ajudar, porque ela disse lá que estava doente por causa da obsessão. E agora ela está indo lá, desdobrada, né? Atrás do Libório, ele está encafifado. Vamos ver aqui na sequência a história, como que continua. É possível, Lázaro, o inconsciente da pessoa agir, né, nessa hora? Às vezes ela acha que ela está doente e tal, ela afirma isso, mas muitas das vezes nós não conhecemos o nosso mais profundo pensamento, às vezes, né? Lá do outro lado, pelo que eu já ouvi falar, os espíritos, eles sabem mais do nosso profundo pensamento do que nós mesmos, não é isso? Sim, os espíritos, Juliana, quanto mais ele for um espírito mais elevado, ele tem a capacidade de fazer uma leitura só de olhar para o próximo, para o outro. Ele analisa, por exemplo, toda a aura que o ser está ali mostrando, né? Porque todos nós temos uma energia
que nos envolve. E através da coloração, por exemplo, dessa energia, os espíritos mais elevados, eles têm condições de saber se é um espírito sofredor, se já é um espírito mais elevado, ou a condição que aquele espírito esteja. Então, é possível sim. Eles enxergam e têm essa condição de fazer análise. Mas sempre aqueles que são mais elevados têm uma possibilidade maior. E os outros acabam, às vezes, envolvidos, como acontece com a gente, envolvido com os nossos próprios problemas e não conseguimos enxergar a dor do próximo, né? Também tem isso. Muitas das vezes, a nossa dor é sempre maior que a do outro, né? E se vem alguém, então, e conta a dor dele, você fala, mas a minha é muito maior. Você está sofrendo isso? Mas eu sofro muito mais. E começa com essa condição. Por quê? Por causa do egoísmo, né? Que nós ainda temos. A nossa dor é sempre maior que a do outro. Enfim, aqui está acontecendo essa questão dessa moça se aproximar. Vamos ver o texto para que a gente possa entender bem. Isso é o que ela julga querer, explicou aos cuidadores. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para a mais segura acomodação com o menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem, de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sobre vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Grandes aprendizados a gente vai tendo ao ver, né, essas lições, porque, inclusive, para que a gente tome cuidado, que às vezes nós estamos sofrendo algumas questões no nosso dia a dia, na nossa vida, e nós não enxergamos a dor do próximo, nós não refletimos acerca do que nós estamos passando, e o que pode acontecer? A gente acaba se perdendo e logo, logo pode aparecer uma dor maior ainda. Então, sempre pode. Por isso que a gente tem que aprender que a gente sempre tem que agradecer quando você estiver numa situação que você está ali sendo desafiado para resolver. Quer seja essa situação no âmbito físico, no âmbito espiritual, em vez de olhar com aquele olhar de vítima, vamos olhar com olhar de aprendizado, de aprendiz. Isso está acontecendo? Eu vou ter que resolver isso. Eu tenho que encontrar meios para resolver. Eu vou pedir ajuda se for preciso, eu vou estar trabalhando na humildade. Eu vou aceitar a ajuda se ela aparecer, porque o amparo sempre vai acontecer, sempre será maior. Eu preciso de ter fé e acreditar que eu não vim aqui nessa vida para sofrer. Eu vim aqui para aprender quando existe uma dor. E em vez de eu ficar me lamentando pelos cantos, ficar depressivo, achar que só acontece comigo, eu preciso sim de reagir. E essa reação minha passa pela vontade que eu tenho que criar e não tenho. Eu devo criar dentro de mim para superar. E quando eu superar, eu vou sair mais forte. Eu preciso de ser otimista.
e eu saindo mais forte, eu vou poder até enfrentar um desafio maior, porque a vida pode ser que me imponha, para o meu crescimento, um desafio maior. E aí eu vou trabalhar minha fé, e lá onde Jesus nos ensinou que o fardo jamais será mais pesado ao ponto de que eu não possa carregá-lo. Ou seja, não é possível que a gente, estudando, aprendendo, praticando, vivendo, que a gente não busque esses ensinamentos para que a gente reaja diante da vida e não nos deixemos cair só em sofrimento. Precisamos de usar Deus nos fez simples, no começo ignorante, mas nos deu inteligência para que a gente possa utilizá-la. Eu sei que falar é fácil, né? Vivenciar não é tão fácil assim. Mas o que vier e nós aprendermos, o aprendizado nos dará direcionamento para que a gente possa superar. E com essa superação, aprender que nós não estamos sós. Nós estamos todos vinculados a Deus, nosso Criador. Independente do estágio que a gente esteja fazendo aqui, nós estamos com Deus. Por quê? Porque Ele está com a gente. E através dele tem os mensageiros. Jesus é um de muito respeito. Vamos nos vincular a Jesus e falar com Ele, né? Conta comigo, mestre, daqui para frente. Se até hoje eu fui meio relaxado, deixei para lá, daqui para frente, vamos junto. Eu vou seguir os seus ensinamentos. E se eu não conseguir enxergá-los ainda, eu vou buscar ajuda de irmãos que já conseguiram para me ajudar, para me fortalecer. E assim, a história nossa aqui está acontecendo, né? Esse vínculo dos dois, e eles falando que isso é muito comum quando a pessoa acaba na área da dependência química, que é uma área que a gente abraçou e que trabalha, acontece muito isso às vezes, que o dependente que já está lutando, já está vencendo, mas ele causou tanto problema às vezes para ele e para os seus familiares, que são os codependentes, e se ele às vezes reage, aí a família de repente vivenciou tantas dores através dele, e agora que ele já não está causando tantas dores, a família fica, e agora? O que a gente faz? A parte do meu dia era cuidar dele, mas agora eu não preciso cuidar mais. Olha que bom. A pessoa precisa de aprender que pode utilizar melhor o tempo que tem. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo agora na sequência aqui. Alguma colocação ou podemos seguir? Pode seguir. Então vamos lá, já está no outro slide. A esse tempo, a recém-chegada conseguira abeirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria ele agora à maneira de uma criança contente, critificando, porém, a presença de Dona Celina. A infeliz brandou colérica. Quem é essa mulher? Dize. Nossa abnegada amiga avançou para com simplicidade e implorou. Minha irmã, acalme-se. Libório está fadigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não se suportou ao olhar doce e benigno, e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas, que não seria lícito reproduzir, e abandonou o recinto em desabalada carreira. Olha só, já começamos aqui a decifrar um pouquinho primeiro. Por que os espíritos pediram para levar a Dona Celina lá? Como ela está encarnada ainda e em desdobramento, essa mulher que foi lá visitar o Libório, que tem todo esse drama aí, essa relação doentia,
ela chegou e só viu a dona Celina. Ela não enxergou os outros espíritos. E aí o que que aconteceu? Só um, Sim, tranquilo. só um minutinho, Lázaro. Não, tranquilo. Pode procurar sua filhinha aí, porque ela deve estar aprontando, Só um né? minutinho que ela dormiu, só um minutinho que ela dormiu aqui no chão. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Ah, ajuda ela aí. Cadê ela? Onde ela está deitada aí? Deixa eu ver se consigo virar a câmera. Ai, não sei virar. Não, tranquilo. Numa boa, não precisa se Tá conseguindo preocupar. ver aí, Lázaro? Eu estou vendo você. Ah, agora sim. Olha ela deitadinha lá. Mas que coisa mais linda, viu? No Olha chão, só. Deitou no do lado chão e de cá. dormiu. Mas tá Só um bom. minutinho que eu vou tentar tirar ela. Isso, Espera tira só um ela minuto. aí. Ajuda aí. Enquanto Ai, isso, eu vou explicando aqui. Então, nós estamos vendo que a Celina foi levada pelos espíritos para que ela pudesse ter a possibilidade de encontrar, de ter alguém para que essa senhora, a ex-esposa do Libório, pudesse ver alguém. Ela não tinha condições de enxergar os outros espíritos. O Libório ficou feliz com a presença dela. E agora, só que ela ficou com muitos ciúmes, porque viu a dona Celina não reconheceu que é uma trabalhadora da casa. Tudo certo aí, Juliana? Pôs ordem na casa? voltei. Tudo certo? Tudo certo. Então tá Desculpa. bom. Não, o importante é que a sua filhinha agora já está no lugar correto, né? Então eu expliquei aqui, enquanto você estava sem o fone, que a dona Celina foi levada pelos espíritos, porque ela, como por ela ser encarnada ainda, a densidade, até perispiritual dela, ainda é diferente. E a ex-esposa do Libório, ela também é encarnada, ela está desdobrada também. Então, a possibilidade dela enxergar um outro espírito era por isso que precisava de ter a dona Celina lá. Então, o Aulus foi muito astucioso e pediu para que levassem a dona Celina. Só que aconteceu que ela ficou com ciúmes, né? Chegou lá, viu a dona Celina perto do Libório, o Libório ficou todo feliz quando a viu, mas ela ficou com ciúme e xingou a dona Celina e saiu e foi embora, abandonou o recinto, desabalada a carreira. Causou ali um drama, né? Você vê como é que pode? A gente se encontra quando a gente dorme, viu, Luciana, Juliana, por aí. E às vezes sempre se encontra quando o seu pensamento está vinculado àquela outra pessoa. Se a outra pessoa está desencarnada, eu lembro até de uma reunião mediúnica que nós tivemos lá na casa, e um espírito que ainda era encarnado em desdobramento foi na reunião mediúnica lá e foi atendido, viu? Pelos médios. Então, Sério? sério, eu lembro claramente, o espírito, ele falou lá, né, que o corpo dele estava lá na casa dele, mas ele estava ali e ele queria esclarecimento, ele queria entendimento, ele foi atendido na reunião mediúnica. Então, na reunião mediúnica, não atendemos só os desencarnados, não. Se tiver alguém que estiver precisando de um auxílio, de uma explicação espiritual, pode se desdobrar, dormir, se desdobrar e ir para buscar uma reunião mediúnica que vai ser amparado. Nossa, que interessante, né? Interessante, mas eu já tive essa experiência já de perceber isso. Então, aqui está acontecendo isso. Vamos agora, nós temos mais 2 slides para encerrar o estudo, o capítulo. Vamos fazer a leitura. Libório mostrou evidente contrariedade.
Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse a Morávia: como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos as tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira pintando um quadro de impressões a seu bel prazer. Porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe das melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: Eles estão terminando o capítulo, mas aqui ficou bem claro a estratégia que foi utilizada, né? Porque quando nós estamos em sono e nós acordamos, tudo o que aconteceu no mundo espiritual, a gente às vezes fica meio turbulento ali, as suas lembranças, elas não são muito claras, né? A gente fica ali com resquícios das lembranças do que você passou. No caso aqui, eles estão explicando que ela vai ficar com uma lembrança vaga, só. Ela vai ficar na cabeça dela assim, que ela encontrou o Libório, né? Que é o objetivo dela era estar com ele, mas que quando ela encontrou ele, ele estava com uma companheira, com uma outra mulher. Isso daí já vai ajudar, de repente, para que ela pare de pensar nele. Pelos ciúmes que ela sentiu, ou seja, foi uma forma de levar ela até lá e ela acordar com aquela lembrança. Poxa, eu encontrei ele que já desencarnou, mas agora ele já está com outra. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Eu estou apenas citando que isso pode acontecer, porque a pessoa fala assim, então eu estou gastando meu tempo, meus pensamentos, com alguém que não me quer mais. Como ele está no plano espiritual, realmente ele está sendo cuidado lá. Ele já foi resgatado quando ele estava próximo dela. E agora foi uma forma de fazer com que ela comece a se desvincular. Parar de pensar nele. Então foi uma estratégia que os espíritos fizeram aí para deixar nela essa impressão. Interessante, né, Juliana? Como as artimanhas elas são utilizadas. Eu sei que você está preocupado aí com a sua filhinha, mas agora não, pode nós eu vamos ouvi um aqui. barulho. Vai Não, não é lá, nada. tá tudo bem? Agora nós Tá. vamos para o último slide, finalizando o nosso texto. Eu vou fazendo. Você está com possibilidade de Sim, sim. ler? Por favor. O que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte, respondeu Aulus sorrindo. Sim, a inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida, e por isso afastamo-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente encontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Isso, agora, Juliana, eles vão para um outro caso que vai ser no próximo capítulo, que a gente vai estudar. Provavelmente eu serei auxiliado por um outro irmão, uma outra irmã, que já até foram convidados e já está tudo programado. Acho que vai ser a Lilian. Mas aqui deu para entender que realmente eles fecharam aí dizendo que o trabalho é incessante, acontece por toda parte,
tanto aqui na vigília, né? Quando nós estamos através do sono também. Então, o trabalho, ele segue, a vida segue, o espírito não dorme. Então, que legal saber. Nesse caso aqui, já foi direcionado o tratamento, né? A forma de organizar a vida aí desses espíritos. Já que eles vão se desvincular por um momento, ambos vão se cuidar. Quem está encarnado vai vivenciar a sua reencarnação voltada aqui para a vida e não com essa ligação de quem já passou. E a gente, é bom que a gente, todos que passam pela vida da gente, que a gente os tenha com carinho, com amor, e através das preces, pedir sempre a Deus e aos espíritos superiores que auxiliem. Uma vez que passou, já venceu, já cumpriu o seu caminho. Certo? Bom, Juliana, alguma dúvida ficou a respeito do que nós estudamos? Alguma coisa que você gostaria de elucidar? Ou está tudo bem? Vamos em frente? Não, agora em mente não vem nada, mas é interessante ver que o inconsciente fala bastante, né? Tanto a gente acordado ou a gente dormindo, o nosso inconsciente ele continua trabalhando ali. Às vezes coisas que a gente acha que a gente não pensa ou que a gente não faz, mas inconscientemente a gente faz. Parece que é uma parte que muitas das vezes domina a gente. E se a gente não prestar atenção, acontece, é um exemplo aí dessa situação aí, né? Dessa história aí. A linguagem científica, que ainda não admite, né, a questão espiritual, trabalha dessa forma, com o inconsciente, o superconsciente, e vai utilizando essas ferramentas aí. E nós que estudamos a parte espiritual, nós enxergamos o espírito, né? O espírito que não dorme, o espírito que vivencia, que vive a vida espiritual. Apenas quando nós estamos no corpo de carne, durante a vigília, enquanto nós estamos acordados, nós ficamos com aquela questão do véu, que retém as lembranças, a memória espiritual. Então, nós estamos vivenciando a nossa realidade física aqui, material. Isso é importante para que o espírito possa ter forças para retomar a sua jornada, quando ele um dia voltar para a pátria espiritual definitivamente. É uma forma de tratar, fazer com que a mente se organize, para, inclusive, esquecer coisas tenebrosas que nós fizemos, vivenciar, por exemplo, uma realidade que antes eu tinha um inimigo e agora ele é meu filho. Ou seja, para mudar a guinada da vida, a motivação de viver e aprender sobre um sentimento novo, renovado, aprender sobre o amor, por exemplo. Certo? Mas é isso, Juliana. Olha, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui nesse estudo. E nós estamos lá na Casa Espíritas, continuamos lá com o estudo presencial também, agora seguindo aí os protocolos, com todos os cuidados, para que a gente possa passar por essa fase aí que a humanidade está atravessando com mais segurança. Né? A vacina, eu pelo menos já tomei uma dose da vacina, logo, logo vai ter a segunda, e assim está acontecendo. Hoje eu fiquei muito feliz de ver uma notícia na televisão que eles estão vacinando os moradores de rua, né? Inclusive estão aproveitando e fazendo através de uma das vacinas, que é uma dose só, que morador de rua é mais difícil de você encontrá-lo
pelo fato de não ter um endereço. Então, se eles fizerem com uma dose só, isso é ótimo. Mas é isso. Bastante. Se você puder fazer uma vibração final, uma prece final, encerrar o nosso estudo, eu agradeço. Amém. Vamos lá. Deus, Mestre Jesus, obrigado por mais um dia que foi dado a nós todos aqui na Terra. Agradecemos e pedimos para que abençoe todos nós, abençoe todos que estão assistindo, que vão assistir, todos que sentiram a vibração dessa aula de hoje, que chegue a todos. Abençoe todo o planeta Terra, todos que vivem nele, encarnados, desencarnados. Abençoe todos aqueles que já estão na luz, aqueles que estão na escuridão, aqueles que clamam, que pedem ajuda, que eles sejam escutados, que eles consigam ver aqueles que os procuram e que querem os ajudar. E também aqueles que não querem ajuda, preferem viver na escuridão, que eles possam sentir a vibração do amor de Jesus, de Deus, dos irmãos de luz, e que eles sintam a necessidade de melhorar e quererem, e que tenham a humildade de serem ajudados, que o orgulho não os domine, que eles sintam no coração que eles precisam ser ajudados, e que eles bem sintam no coração de quererem ajudar os outros também. Que o bem sempre prevaleça, sempre. Abençoe a todos, em todos os graus, aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Muito obrigado e amém. Que assim seja.